seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós temos para esta semana a lição de número 4 da CPAD, Lições de Adultos, ano de 2021. O título de nossa lição é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Texto áureo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Esta lição tem objetivos e nós vamos, nesse instante, passar para vocês. O objetivo geral e os objetivos específicos são para nortear os professores. As nossas aulas são baseadas nos objetivos. Nós temos alguns objetivos aqui. Primeiro, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Segundo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada por Cristo ressurreto. E terceiro, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. O texto para nossa lição está em Atos capítulo 9, versículos de 15 a 22 e Gálatas capítulo 1, do 11 ao 18. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? E Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Agora Gálatas 1, de 11 a 18. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então aqui nós vemos
os textos bíblicos para esta lição, que é intitulada Paulo, a vocação para ser apóstolo. Eu tenho algo interessante para você, querido professor. De antemão, quero agradecer a sua atenção. Você que é aluno também, muito obrigado por sua atenção, por sua participação. Vocês são importantes para o nosso trabalho. Comente, se puder dar um like desse, se não puder, dê dislike, não tem problema. A gente vai melhorar nossos conteúdos. Ou então deixa aqui nos comentários o que você está achando, qual a sua opinião, uma pergunta que você queira fazer, coloque aqui embaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer em responder a todos vocês. Nós vamos agora para uma interação importante com você, professor. Antes de o apóstolo Paulo exercer a sua vocação, ele passou por um aprendizado no deserto. Observe como é interessante haver uma experiência num lugar solitário, num lugar difícil, como o deserto. Isso foi muito importante para Paulo. Claro que o mais importante foi a presença do Espírito Santo e a conversão genuína que ele teve com o Senhor Jesus lá no caminho de Damasco. Mas ele teve uma experiência também no deserto e isso serviu como fortalecimento, uma base muito boa para o seu ministério de ensino, o seu ministério de pregação, porque o deserto lhe ensinou mais sobre Jesus, onde ele, Paulo, pôde reavaliar-se diante de Deus, mediante suas crenças e convicções. Às vezes precisamos fazer uma avaliação ou uma autoavaliação da nossa vida. Nós precisamos passar a nossa vida em revista e diante de Deus analisar. E muitas vezes o deserto é um lugar muito importante. Talvez eu não estou falando aqui de um deserto literal, porque cada um tem o seu deserto, você tem o seu, cada um passa também pelo seu deserto espiritual. Paulo pôde agora confrontar com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Ele pôde fazer esse confrontamento. Ainda no deserto, ele pôde refletir sobre a simplicidade, dominar suas paixões instintivas e, por meio da solidão, aprender a depender de Deus. Não é necessário, às vezes, você ir para um deserto, vamos dizer assim, um deserto específico, assim, num lugar como foi Paulo, o deserto da Arábia. Talvez você não precise ir para a Arábia, para o Saara, ou para algum lugar tão deserto comparado a esses lugares, mas existe o deserto da vida. E cada um tem a sua experiência com Deus. Às vezes, Deus nos conduz a esse deserto da vida para nós refletirmos, para nós aprendermos mais de Deus, aprendermos mais acerca de uma experiência pessoal com Deus. Às vezes Deus nos conduz a certas situações que logo não entendemos, mas depois nós realmente passamos a entender o porquê disso tudo. Paulo experimentou este deserto que pôde trazer para ele aprendizados importantes para a sua vida ministerial, a sua vida de apóstolo, a sua vida de professor, de missionário, de pastor, quando experimentou coisas assim diferentes, num lugar inóspito, num lugar distante de muitas facilidades. Ele foi para aquele deserto da Arábia e ali havia povos nômades, pessoas estranhas, e ele pôde passar momentos a sós com Deus, num momento assim de extrema necessidade, de dificuldade e de separação de uma sociedade agitada. Isso fez com que Paulo reavaliasse a sua vida
isso trouxe riqueza para a sua, para a sua chamada, para o seu viver. Eu não estou com isso dizendo que você tem que se isolar ou tem que ir para a Arábia ou para o Saara, não é isso. Deus tem formas de trabalhar na minha e na sua vida, e muitas vezes nós precisamos passar por esses momentos e por esses lugares espiritualmente falando, tá certo? Você está entendendo o que estou falando? Então, que Deus te conduza, que o Espírito Santo possa te abençoar e fazer você triunfar neste lugar onde você está. Não reclame, não desista, mas aprenda com a situação. Vamos aprender com Davi. Davi teve que passar por um deserto tremendo, mas mesmo naquele momento da caverna, Davi teve pessoas com ele, aqueles valentes, aqueles homens desgostosos de espírito que chegaram e Davi pôde trabalhar com aqueles homens. Foram muitos, mas aqueles 300 de Davi foram homens que realmente aprenderam naquele momento tão difícil da vida de Davi e nas suas vidas realmente. Então eles puderam ter uma experiência tremenda com Deus e depois foram uma bênção na vida do rei Davi. Nesta lição, nós estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Deus tem um chamado lindo para cada um. Nós que somos obreiros do Senhor pela misericórdia, temos experiências diferentes. Você foi chamado de uma forma, querido pastor, querido aluno, querido professor. Deus te chamou de uma forma específica, talvez. E a mim também, Deus teve uma forma específica de me chamar. Mas a chamada de Deus é linda em nossa vida, em nossas vidas, vamos dizer assim. O chamado de Paulo para o apostolado foi um chamado tremendo, específico. Deus derrubou Saulo ali no caminho de Damasco. Nós vimos isso numa lição passada e agora estamos estudando a sua vocação para o apostolado. Como Deus chamou aquele perseguidor da igreja e agora passa a ser perseguido. E agora passa a transmitir a palavra que antes ele detestava e rejeitava. Ele rejeitava os cristãos e agora está trabalhando em prol da igreja e também sendo chamado de cristão. Esse Deus é maravilhoso. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como vocacionar e sabe como chamar para o santo ministério, para o ministério do ensino, para o ministério pastoral, para o ministério de diaconato, de presbitério, não é? Para o ministério evangelístico, para o ministério das missões. Você pode estar sendo chamado agora, ou você está agora numa vocação para a missão. Receba isso como uma bênção de Deus na sua vida. Saiba usar as situações talvez adversas para ser bênção no seu chamado, no seu ministério, na sua vida, na sua família, na sua igreja, tá certo? Então nós vemos aqui que o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia foi uma bênção. O deserto trouxe bênçãos para a sua vida. Vamos parar um pouco aqui e ver o que o deserto pode trazer para a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Vamos pensar um pouco. O deserto é lugar de necessidades, de extrema necessidade. É lugar de sede, de fome, lugar onde existe uma falta de conforto, lugar de quentura, porque ali o sol é causticante. Existem perigos diversos, como perigos de serpentes, perigos de animais peçonhentos, perigos de feras, não é? Perigos extremos. Porém, quando o homem de Deus confia, a mulher que serve ao Senhor confia no Deus Todo-Poderoso, a vitória é sempre certa.
Não obstante as coisas que podem acontecer, você pode ter certeza que será uma experiência que vai te dar fortaleza, força até o fim da sua vida e do seu ministério. Essa primeira parte de nossa lição fala do ponto de partida para a vocação de Paulo, que aqui o nosso comentador coloca como o deserto da Arábia. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, querido professor, querido pastor, e você, aluno querido, qual é o ponto de partida da tua chamada? Você tem parado para refletir sobre isso? Qual é o teu ponto de partida? O Senhor Jesus está contigo. Quem te chamou garante a tua vitória. A vitória que Deus te dá, ninguém mais poderá roubar, a não ser que você entregar para o adversário. Se você parar no caminho, se você se entregar na jornada, então o inimigo ele vai ganhar terreno e vai tentar roubar aquilo que Deus já te deu. Lembra do que Jesus falou? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, eu quero fazer este convite a você para prosseguir na sua caminhada. Professor, pastor, pregador, você que é aluno da escola dominical e você, amigo que não é evangélico, venha fazer parte desse povo valoroso, desse povo que um dia vai morar no céu e que tem confiança nesse Deus Todo-Poderoso. A nossa chamada é uma chamada gloriosa e vitoriosa, porque quem nos chamou garante a nossa vitória, a nossa bênção. Paulo foi um apóstolo vitorioso porque ele disse, ele disse aqui em Gálatas 1:15, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo tinha a convicção que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe. Jeremias, lá no seu livro, diz que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe e o separou para ser profeta. O próprio Deus disse, Jeremias, eu te chamei desde o ventre e te separei para ser profeta e te enviei às nações. Agora, para um pouco aí, querido professor, querido pastor, querido aluno, você que não é evangélico, você amigo que não é evangélico, pare um pouco. O Deus que fez os céus e a terra é o Deus poderoso o suficiente para garantir a chamada dos homens e das mulheres que Ele comissiona e que Ele vocaciona. Ele é poderoso. Ele pode encher do Espírito Santo, Ele pode preparar e nós somos convictos da nossa chamada para esta obra gloriosa de pregação da palavra, de ensino, de missão, não é? De evangelismo. Nós somos convictos dessa chamada. O nosso Deus garante a nossa vitória. Então nós temos certeza, nós não esmorecemos, porque quem nos chamou garante a nossa vitória. No segundo subtópico, um ministério de plenitude. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo e também batizado nas águas e recebeu o ministério de apóstolo. Aquele versículo que diz, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, não só aos gentios, mas aos filhos de Israel, já diz tudo. Saulo não foi tão somente chamado para os gentios, mas para os filhos de Israel. E Saulo cumpriu integralmente o seu ministério de apóstolo. Vamos mais a um subtópico aqui. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Muitos acham que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas em nenhum lugar da Bíblia isso está escrito. Às vezes se subentende-se que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Ora, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de muitos homens na Bíblia.
Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, né? Será chamado Pedro, não é? Que significa pedra, pedrinha, não é? Agora, com relação a Saulo, isso não é observado na Bíblia. Não há qualquer menção disso na palavra de Deus. O que explica, então, a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo? O que significa isso? O nome Saulo, que remonta da origem judaica, Saul, né? Isso é da origem judaica, Saulo, que vem de Saul, não é? Paulo, que quer dizer em latim Paulus, é mais em referência à sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. E isso nós observamos quando houve grande necessidade ali no Império, não é, da cidadania de Paulo como cidadão romano. Tanto ele era judeu, como tinha também cidadania romana. Na verdade, Saulo, ele nasceu em Tarso da Cilícia e o seu pai era um judeu, descendente da tribo de Benjamim. Logo, Saulo de Tarso era de descendência judia e da tribo de Benjamim, como ele já disse em uma de suas epístolas. A segunda parte da lição fala sobre uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Claro, o Senhor Jesus Cristo efetivou essa chamada de Saulo. Saulo viu o resplendor glorioso do Cristo ressurreto. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos como se deu essa experiência de Saulo ali no caminho de Damasco, como o Senhor Jesus o jogou no chão e logo Saulo pôde perceber que ele perseguia a Jesus, o ressurreto. Ele disse: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele disse: Senhor, eu persigo os cristãos, não te persigo. Ele disse: você me persegue. Vamos observar aqui uma coisa. Quem persegue a igreja, persegue o dono da igreja. Quem persegue os cristãos, persegue a Jesus, que é o cabeça da igreja. Persegue a Jesus, que é o dono e o soberano da igreja. Vamos ver aqui uma vocação inevitável, não é, para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade de Deus para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. E isso realmente Saulo foi. Paulo era um exímio pregador do Evangelho, um embaixador de Cristo por onde ele passou, nas diversas nações. Na Grécia, não é? Na Itália, na Espanha e outros lugares, em diversas nações, por onde Paulo passou pregando a palavra de Deus, ele exerceu essa função de embaixador do reino de Deus. E ele disse que nós também, que somos ministros de Cristo, somos embaixadores do reino de Deus, meu irmão. Você, querido pastor, querido pregador, você é embaixador do reino de Deus. Você, meu irmão, que prega a palavra, é embaixador do reino de Deus. Você, minha irmã, pregadora da palavra de Deus, você é embaixatriz, embaixatriz do reino de Deus. Glória a Jesus. A vocação mudou a vida e o rumo da vida de Saulo. Mudou o rumo e a vida de Saulo. De perseguidor, não é, dos seguidores de Jesus, passou agora a ser perseguido. Deus chamou Saulo e o transformou num apóstolo que seria o maior responsável
pela expansão da igreja no mundo gentílico. Que maravilha! Então a expansão da igreja, ela aconteceu pelas missões e principalmente pelo ministério do apóstolo Paulo. Não só de Paulo, mas dos seus companheiros e dos diversos irmãos que foram dispersos e levaram a santa palavra de Deus. Isso é maravilhoso porque nós percebemos aqui a obediência, a santa obediência da palavra de Deus, não é? Em pregar a santa palavra de Deus. Na terceira parte da lição, nós encontramos a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Voltamos a falar sobre as lições do deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. E por que não dizer, no deserto da vida nós aprendemos com Deus e de forma austera, de forma silenciosa, em comunhão com Deus e de grande reflexão, orando, jejuando, consagrando, estudando a palavra de Deus, meditando, nós aprendemos grandes lições. O Senhor nos leva pelos seus santos caminhos e no deserto da vida, no deserto espiritual, Deus nos conduz na forma e da forma que Ele quer e nós aprendemos grandes lições para, no reino de Deus, produzir melhor. Que maravilha! O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido ali. Mas Deus era com Saulo, Deus abençoava de forma especial. Quero dizer uma coisa para você, prezado irmão, prezado amigo que está talvez em um deserto, passando pelo deserto da vida, talvez tentando desistir ou já querendo esmorecer e desistir. Não desista não, Deus é contigo. Deus te fará triunfar. O deserto, ele não mata, o deserto fortalece. Embora você esteja um pouco abatido, talvez cansado, faminto, com sede, mas o Senhor é o teu sustento. Meu irmão, você que está aí agora ouvindo esta palavra, esse estudo desta pré-aula de escola bíblica dominical, Deus está nos usando agora para te dizer: levante-se desse deserto onde você está. Deus tem pão, Deus tem água, Deus tem sustento para você prosseguir, porque a obra que Ele te chamou para fazer, Ele não vai levantar outro para fazer, é você mesmo. Se a obra é específica para a tua vida, Deus quer que você mesmo faça, tá bom? Que o Espírito Santo possa te usar poderosamente nesta terra. Irmã, Deus quer te usar poderosamente nesta terra. Levante-se agora em nome do Senhor Jesus e Deus vai te usar, te tirando deste deserto, fortalecendo a tua vida e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor por onde você andar, tá certo? Seja na igreja, seja no evangelismo, seja em algum ministério da igreja ou na obra de missão ou de evangelismo, o Senhor irá te usar poderosamente, tá certo? Confie na palavra de Deus. Lições do deserto. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Muitas vezes precisamos nos despir de muita coisa mesmo. Da religiosidade, da tradição, da teologia que às vezes amarra. Deus quer sabedoria, espiritualidade, Deus quer ação. Nós aprendemos com Deus. Nós aprendemos com Deus. E Deus quer nos usar de forma simples e poderosa. Mas se você estudou, se você formou em teologia, tudo bem. Se você não se formou
não se preocupe, porque não é isso que vai fazer você ser um melhor ou pior homem de Deus. Não. O que vai fazer a diferença não é isso. O que vai fazer a diferença é a atuação do Espírito Santo na sua vida. É se você realmente é ou não é um homem chamado por Deus para esta obra. Creia que Deus está te levantando com força, com poder, para que você seja uma bênção em suas mãos. Deus quer te usar, querido irmão. Deus quer te usar, querida irmã. Então se prepare, tá certo? E o deserto muitas vezes serve como lição, serve como preparativo, certo? Agora, a melhor escola é essa escola de Deus que você está. O Espírito Santo é o teu professor. Deus é o teu guia. O Senhor Jesus é o teu mestre. Vá e Deus vai te usar poderosamente. Como Saulo foi chamado e vocacionado e depois, usando o nome de Paulo, foi grandemente usado por Deus, Deus vai te usar. Tenha fé, tenha coragem. Deus quer te usar poderosamente nesses últimos dias. Estamos vivendo dias muito difíceis na Terra. Dias pandêmicos, dias em que as pessoas estão se entregando por qualquer coisa, por qualquer motivo, já estão entregando, jogando a toalha, mas Deus te levanta como homem de Deus e você, minha querida irmã, como mulher de Deus. Deus te levanta para levar a santa palavra nestes últimos dias. Dias difíceis, dias tenebrosos, mas o Senhor te dará a vitória e você triunfará em nome do Senhor. A grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Deus não mudou seus métodos. Seus métodos são os mesmos. Para isso, Ele usa a experiência muitas vezes dolorosa do deserto da vida. Já temos visto tanta coisa acontecer conosco. Às vezes vem deserto, às vezes vem tantas coisas, mas Deus nos fortalece, Deus nos levanta e aqui estamos para a glória de Deus, para anunciar a palavra do Senhor. Como Deus usou Paulo, Deus vai usar você também, tá certo? É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar, minha irmã. Vamos ouvir a voz de Deus e entender esse chamado de Deus. Eu gostaria de, nesse instante, orar por todos, pedindo a Deus pela minha vida e pela sua vida. Vamos orar, agradecendo por este momento tão precioso que nós temos. Deus nos deu esse dia lindo, esta noite maravilhosa. Então vamos agradecer a Deus por isso e dizer: Senhor, gratos nós somos por tudo isso, Senhor, pela Tua grande bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua grande misericórdia para conosco. Essa lição do chamado para o apostolado do apóstolo Paulo, ela serve também para a nossa experiência, para a minha experiência e para a sua, diante de Deus. Deus quer nos usar poderosamente nesses dias, tá certo? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome nesta hora, Senhor. Agradecidos pela Tua palavra, agradecidos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, por tudo, Senhor, nós somos gratos pela palavra de Deus, por esse instrumento que temos aqui na internet, que é esta plataforma, o YouTube. Nós usamos esse canal como um canal de bênção e que o Senhor possa abençoar vidas e que nesta hora almas se rendam aos Teus pés, vidas te aceitem, Senhor, como Senhor e como Salvador. Estas lições são lições preciosas para todos nós. Deus, em nome de Jesus, te pedimos a Tua bênção e te agradecemos por isso, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva. Divulgue nosso trabalho. Comente aqui embaixo. Se puder dar um like, dê. Se não puder e se quiser dar dislike, aí é com você, a sua consciência, tá certo? Mas que Deus te abençoe, que o Espírito Santo
possa fortalecer tua vida e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. A todos, nosso muito obrigado. Amém.